precisando de uma aqui. Porque só hoje, como ela estava dizendo, para responder o cliente no WhatsApp, eu tô levando uma manhã inteira. Se eu tô levando uma manhã inteira, quem tá peticionando? Então, para ser precisa de uma equipe, a gente não pode ignorar pessoas. Mas gestão de pessoas a gente também tem que aprender, porque na faculdade não ensina. Tem uma estagiária hoje que, graças a Deus, ela vai virar sócia do escritório de Alcântara, porque ela é muito boa em vender. Muito boa em vender. Ela tava levando muito cliente pro escritório. Eu não sei como é que ela tava fazendo essa captação de cliente. Tem gente que tem um negócio, né? Que parece que dá um sorriso. São os influentes. Escuta o que eu tô falando. Provavelmente ela é influente. E eu levei ela, eu já tinha feito a proposta, ela aceitou, eu levei ela. Bora lá, pra gente conhecer o escritório, conhecer a Bruna que é a secretária. Conhece a Bruna e já se familiariza como é que é a rotina, né? Como é que é o pessoal. Ela foi, gente, cada cliente que chegava lá pra eu atender, ela já fazia amizade. Já saia com o contrato fechado. Influente. Qual o número dela? Qual o número dela? Eu também quero. Aí eu disse assim, rapaz, eu fiz a escolha certa. Porque às vezes a gente tem uma pessoa que a gente tá botando pra peticionar que não era pra estar no lugar de peticionamento. É pra estar fazendo conversão. E aí eu disse assim, não, eu tô perdendo dinheiro. Tô perdendo dinheiro com ela aqui, tô perdendo dinheiro lá que eu tô... Pra mim também era muita dificuldade. Você tem 2 ambientes pra atender, isso é só uma. E aí eu disse assim, não, preciso de alguém lá também. Aí eu vou dividir as tarefas agora com ela, o que eu achei muito interessante. E já vou ter outro estagiário, porque agora ela vai virar sócia. Eu já tô fazendo seletivo para agora em maio começar outro estagiário. Então, questão de gestão. Financeiro quem cuida é eu, marketing quem cuida é eu. Quero que até a gente estava conversando aqui, né? Que eu seleciono até os cortes do podcast que a pessoa vai fazer. Estudo essa parte todinha. 1001 cursos que a gente compra aqui para aprender sobre marketing. Porque, querendo ou não, o começo é a gente com a gente. Não cabe no orçamento, né? E jovem advogado, a menos que... Eu até compartilhei um corte, não sei se foi hoje, se foi ontem, do podcast anterior, falando sobre que advogado não começa com cliente. Se ele não tem um escritório ali que forneça clientes para ele, um escritório com nome, que permita que ele tenha acesso a clientes mais rápido, ele vai ter que buscar o dele. E aí, você abrir, né, é muito mais difícil. Né? E aí, óbvio, eu me socorro de todo mundo que pode me ajudar. A Carol, que vive... Carol, gente, eu espero que a Carol assista esse podcast de tanto que eu já falei dela. Carol que me ensinou a sacar RPV, que eu não sabia. Ninguém ensina. Como é que eu saco uma RPV? É muito específico, né? Carol que me deu o toque sobre guardar um dinheiro para abrir. E hoje em dia, eu e a Carol, a gente divide... uma dica que eu vou dar. Você não tem dinheiro para abrir um escritório sozinho em São Luís, convida um amigo, que não necessariamente precisa ser uma sociedade, mas para vocês compartilharem os custos de um espaço físico, que é o que eu faço com a Carol. Né? A gente divide o espaço, mas os processos dela são dela, os meus são meus. E aí, óbvio, quando a gente precisa atender, tem lá um lugar, tem mesa, tem o cafezinho que a gente precisa dar pra pessoa, um ambiente bacana pra gente atender. E os custos saem muito menores. Hoje em dia, o escritório de Alcântara, que é do interior, ele tem o mesmo custo fixo do escritório de São Luís. E manter o escritório na capital é muito mais caro do que no interior. Verdade. Mas isso só foi possível porque ela aceitou que a gente dividisse isso. Então, eu acho muito interessante, porque... E tem a parte do cowork, quem quer atender em cowork. Mas, enfim, os setores que eu faço. Aí tem estagiário, o estagiário fica com um peticionamento mais simples, eu faço atendimento. Faço o atendimento da parte jurídica de Alcântara, quando o cliente tem essa necessidade. Porque tem cliente que ele só quer que tu resolva. Ele já sabe que tu é advogado, já sabe que tu resolveu da prima dele. É o que é mais comum, geralmente. Ele já leva o documento, a Bruna já sabe quais são os documentos que são mínimos, os básicos para dar entrada no benefício. O documentação tá certinha, então já escaneia, já digitaliza, ela manda tudinho. E, enfim, eu presa, né? Tirando a parte da secretária e a parte do estagiário que faz as peças mais simples, o resto todo é comigo, hoje em dia. Pra mim, assim, com um tempo eu já fui desenvolvendo algumas técnicas que eu vi que aplicava no meu escritório. No começo, passou um vento, entrava na minha sala e eu atendia. Eu sei. E com o tempo, o que acontecia? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de peticionamento, de pegar teses jurídicas e desenvolver. Se tu chegar assim, Laila, tu não vai ganhar R$1, mas olha esse caso. Eu vou dizer, eu quero. Parecer a menina do buchão. Sim. Da parte técnica. Eu gosto disso. Bora elaborar aqui uma tese, bora.
vou gerenciar aqui os prazos do escritório, vou distribuir isso para... Eu gosto disso. Eu não gosto tanto do atendimento, porque eu gosto de objetividade e às vezes a pessoa quer ficar conversando. Sim. E eu entendo a pessoa que quer conversar, mas meu tempo é muito escasso. Sim. E eu não gosto. Então, no meu escritório, quem fica 99% dos atendimentos, quem faz é a Thalia. Gente, Thalia é uma simpatia de pessoa. O cliente tá enchendo o saco dela, ela tá. Eu, minha irmã... Aí eu tô escutando também. Minha irmã, pelo amor de Deus, como tu aguenta? Entendeu? Sim. E como é que eu faço lá no escritório? Fica a recepção. Depois da recepção, tem a sala de produção e dos estagiários. Depois a sala de Thalia. A outra sala com os advogados. Sim. E a minha sala. Que são lado a lado. Então, a pessoa chega na recepção, o próprio estagiário já faz uma triagem, porque às vezes a pessoa vem, tá escrito lá na placa, Advocacia Previdenciária e Trabalhista. Ah, que eu queria um advogado criminal. Essa pessoa ia entrar na minha sala, ela ainda ia me contar a história todinha criminal dela, e eu não ia poder puxar ela e tirar ela, eu ia ter que ouvir. Sim. Então, quanto tempo eu ia perder a atenção do prazo que eu estava fazendo para ouvir uma coisa que não iria me servir, que eu não ia captar como meu cliente. Então, o estagiário faz essa triagem a causa trabalhista, a causa previdenciária. Ele já sabe que tá no rumo. É cliente previdenciário? É. Cadê sua senha do meu INSS? Sim. Não trouxe. Até às 11 horas, 11 não, meio-dia, você pode vir aqui no INSS, eu vou escrever aqui para o que você precisa. Você precisa gerar a senha inicial, aí já vai anotado. Aí o cliente já vai lá no INSS, já volta com a senha. Aí o estagiário já gera a senha definitiva, porque eles vêm com uma provisória. Sim. Aí chega, esse cliente aqui tá procurando um BPC, tá aqui a senha do meu INSS. Aí eu, Thalia, ou a outra advogada que estiver lá, abre o processo administrativo, o cliente está lá na recepção. E vejo, poxa, o cara tem um carro, foi indeferido porque ele tem um carro, uma moto, a mulher dele é aposentada, servidora do Estado, não tem pé nem cabeça. Aí, se é uma coisa que eu sei que se eu fizer assim, não vai sair nada. Aí eu vou lá na recepção, olha, é o seguinte, seu benefício, explico de uma forma bem sucinta e já despacho da recepção. Se é uma coisa que talvez eu preciso de um atendimento conversar para saber as minúcias daquele caso, aí o que eu faço? Chamo para minha sala, ou Thalia chama para a sala dela. E aí a gente vai destrinchando com o cliente para saber se aquele provável vai virar um cliente definitivo ou não. Como o meu escritório é perto do INSS, tem muito atendimento. Então, essa, entre essas, barreira do estagiário para chegar na gente já salvou muito. Porque, às vezes, chegam 10 pessoas. E só dessa triagem, 5 vão embora. Porque um é negócio de empréstimo, o outro... é porque não sei quem morreu, eu quero ficar com a aposentadoria. Não, você não pode ficar com a aposentadoria, você pode ficar com a pensão. Ele recebia 13º? Não, era um benefício. Então, já sabe que não vai ter como dar entrada numa pensão por morte. Então, dali, já volta. E aí, já vem umas pedras mais ou menos lapidadas pra gente poder ver que futuro a gente pode dar. Aí, o contrato fechado, aí eu vou delegar quem vai fazer. Se for um caso muito legal, é comigo. E aí a gente vai fazendo essa divisão. Quem tem mais aptidão. Lá no escritório tem gente que tem mais aptidão para fazer impugnação, para fazer quesitação. Já tem gente que gosta mais de fazer as petições trabalhistas. Já eu, quando é limbo, eu sou apaixonada pelo tema. Então, quando é limbo, eu já fico naquela expectativa de sair a liminar, de ficar despachando até sair. Sim. Então, a gente vai fazendo essas divisões internas. Outra é a elaboração da tese e a judicialização. E o acompanhamento. Eu faço um acompanhamento muito de perto. Primeiro que hoje, graças a Deus, existe o push. Sim. Quando eu era estagiária, eu abri o Jurisconsult. Eita, eu também já abri o Jurisconsult. Um escritório que eu estava pra dar certo. Não sei o que é. Será que você é privilegiada? Eu não sei o que é. Me senti muito amadora. É um sistema que a gente via as movimentações, entendeu? Mas assim, ele é bem ruim. E assim, era pra ver e tu não entendia nada às vezes. Tu tinha que ir e voltar, porque às vezes
despacho, aí xixi. Qual era o despacho? Aí tu tinha que ir lá no fórum descobrir o que era. Ou seja, o objetivo Zero. não fazia sentido. Né? Então, eu faço esse monitoramento no cliente. Eu acho que um dos diferenciais do meu escritório hoje é dar esse feedback pro cliente. Sim. Seu processo movimentou, você vai ser informado. Pode ser que a gente se fale uma vez por semana, porque seu processo pode movimentar muito, mas pode ser que a gente converse uma vez por mês ou até uma vez por ano. Mas não tenha dúvidas. Se o push funcionar e eu for avisada, você vai ser avisado. Para justamente essa troca. Hoje, grande parte dos meus clientes é indicação de outros clientes. Tem cliente que é indicação do cliente, do cliente, do cliente. Justamente por isso. Por criar essa cultura de eu vou te avisar. E o que eu vejo de reclamação das pessoas, dos clientes, é eu nunca fui avisado de nada, meu advogado não me atende. Eu que fico com o telefone do escritório. Sim. É muito raro alguém falar com o cliente que não seja eu. Hoje, até que está acontecendo mais, porque cada vez a maior demanda, eu tenho que me virar em 100, porque se eu ficar só no WhatsApp, eu não faço as outras funções do escritório. E como eu falei, eu gosto de peticionar. Sim. Eu gosto de elaborar tese, eu gosto de ficar criando as coisas, de ficar pesquisando. Olha isso aqui, eu vi isso aqui. Como que a gente pode aplicar? Ah, tem o caso do fulano. E já, liga pro fulano, vim aqui que eu tive aqui uma ideia do que a gente pode fazer no processo dele. É o que eu gosto. É o que eu amo no meu escritório, é isso. Então, eu não posso abandonar tudo. Então, essa é a forma que eu criei de fidelizar o cliente, de triar o atendimento para evitar atender besteiras. Sim. E de poder dar um resultado. Dou para o cliente um prazo de dar entrada. Eu chego para o cliente, meu prazo de dar entrada no seu processo é de até 10 dias úteis. Caso ocorra alguma coisa, eu vou lhe avisar, porque não vou poder cumprir esse prazo. Sim. Às vezes está uma semana mais movimentada, às vezes não. Geralmente a gente dá entrada antes, principalmente quando é requerimento administrativo. Às vezes vai ter semana que vai ser no 10º dia. Mas assim, a gente sempre tenta gerenciar e levar essas informações para o cliente. Eu acho que o cliente clama por esse contato próximo com o advogado. Eu tento propiciar com 1000 acertos, 1000 erros, principalmente quando tiro do sério mensagem toda semana. Tem alguma novidade? Olha, o que foi que a gente combinou quando você me contratou? Sim. Sempre que tem alguma novidade, eu vou te falar. Sim. E aí, como é que vocês fazem essas nossas considerações? As considerações de vocês, as logísticas. Eu vejo que vai muito de perfil de cliente, né? Por exemplo, a gente tem muito previdenciário, já a doutora é mais trabalhista. A pergunta foi sobre administração interna, né? Administração interna. Qual é a política que vocês adotam? Qual é a forma que vocês viram que deu um sucesso no escritório de vocês? Quando se fala em administração interna, é um assunto assim, muito geral, né? Isso leva-se em consideração muitos aspectos. E a linha do que vocês seguiram muito foi relacionada a atendimento ao cliente. Uhum. Então, seguindo essa linha, existe uma coisa chamada CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Isso que tu mencionou é o teu padrão de relacionamento com o cliente. Então, não existe uma fórmula perfeita para dizer, olha, o padrão de relacionamento com o cliente é esse. E volta para aquilo que eu falei lá no início. Você tem que entender qual é teu público. Ah, minha área é tal. Então, o meu público dessa área se comporta assim, como tu disse, o previdenciário. Eles são pessoas. E aí existe uma questão de dados. Olha como isso é legal. Você tomar decisões orientadas a dados. Então, entender o aspecto demográfico, por exemplo. Qual é o gênero do meu público? Qual é a faixa etária? Quais são geralmente as dores que esse público tem em relação a esse tema? Como geralmente eles se comportam? E aí tu olha os dados externos. E aí, olhei os externos, agora eu vou para os internos. Quais são geralmente as reclamações que meus clientes têm? Então, por exemplo, a Laila falou, por mais que eu geralmente passe o andamento para eles continuam me perguntando. Então, isso é um indício de que algo o teu cliente ainda está precisando. Tu me contando assim. Então, tu já entrega para ele um resultado, né? Tu chega para ele, entra em contato e diz, geralmente é assim, tu tem esse padrão. Mas, apesar disso, teu cliente ainda está perguntando. Então, o que é que falta? Será que na minha comunicação eu preciso transparecer mais isso para ele? E é uma coisa que eu sempre falo, a responsabilidade é sempre nossa. Sim. Em relação à comunicação.
Por mais que eu seja o mais objetiva possível, por mais que eu explique o máximo possível, o cliente ainda está perguntando, eu posso fazer alguma coisa. Então, eu tenho que revisitar meu processo e entender, o que eu poderia fazer para esse perfil, para ele entender e ter essa segurança e não ter mais que me perguntar. E aí, não ter esse tipo de retrabalho de estar falando, né? E aí, tu tocou num ponto que é muito legal, que é não esperar o cliente perguntar das coisas. É você já estar pronto, preventivamente, para entregar esses resultados para ele. Então, chegar e informá-lo, sem ter que ele perguntar das coisas. E isso é um processo de CRM. Então, tu pode criar um padrão de atendimento, mas para isso acontecer, tu tem que padronizar os teus processos internos, serviços. Por isso que eu falo, tem que começar assim da base. Para me falar em CRM, eu preciso ter uma previsibilidade mínima de como o meu escritório funciona. Então, ela já falou, ela tem total previsibilidade de como o escritório dela funciona. Olha, esse tipo de serviço funciona assim. Então, eu já sei como é que eu vou atender ele. Então, tu cria um procedimento em relação àquilo e aí tu imagina, em relação a esse procedimento, geralmente meu cliente vai me perguntar tal coisa. Então, eu tenho que estar preparado para responder ele. E aí que tu parte para criar esse padrão de relacionamento com o cliente no sentido, qual é o canal que ele geralmente prefere? É o WhatsApp? Às vezes o cliente não usa o WhatsApp. É ligação? Sei lá, e-mail? A maioria dos meus clientes, eu acredito que todos também é por WhatsApp e por áudio. E por áudio, exatamente. específico. Até mesmo por uma situação recente que eu passei, eu nem atendo mais ligação. Eu já evito. Sim. E assim, respeitar, né? Não é que a gente é refém do cliente. Existe uma máxima que eu vou falar, o que o cliente diz é lei. Não é bem assim, mas sim, a gente tem que entender muito a dor do cliente e não combater com o cliente. Eu vejo muito advogado combatendo com o cliente. Não faz sentido isso. Sim. A gente tem que entender, por onde ele quer se comunicar? É um canal viável para o meu escritório? Então eu vou ter esse canal. E esse canal tem que estar apto para atender ele. Ele vai falar comigo por e-mail, ele vai falar comigo pelo WhatsApp, ligação, eu tenho que estar disponível nesse sentido. Inclusive, eu trago no contrato. Sim. Que o horário de atendimento presencial é este, que o horário de atendimento por telefone, digital, ligação ou WhatsApp é aquele. E como eu vi essa questão de recorrente, doutora, tem alguma novidade do processo? Tem gente que realmente o processo está demorando, mas tem aquela pessoa que é por ansiedade. Sim. De tu receber mensagem toda semana. Isso é um ponto que tu falou, eu acabei de lembrar, um ponto que tu falou agora mesmo. Às vezes o processo demora mesmo, porque depende do judiciário e a gente explica isso pro cliente, desde lá do começo, mas ele vai perguntar. E aí, às vezes, nesse processo, a gente até conversou sobre isso, Vitória, eu já tô trabalhando. Não necessariamente teve um andamento processual, mas internamente no meu escritório eu posso estar trabalhando, eu posso estar fazendo uma diligência, eu posso estar fazendo uma negociação com outra parte, isso é um serviço. Então, eu posso informar meu cliente que eu estou trabalhando no processo dele. Olha, fulano, fui diligenciar, fazer tal coisa. Dá uma informação para o teu cliente. Ele não vai te perguntar excessivamente, porque ele entende, porque na cabeça do cliente é só a movimentação processual. Mas nesse período não existem serviços que eu realizo internamente, ele não vai saber porque ele não é advogado. Sim. Mas eu posso mostrar que eu faço. E aí ele, inclusive, vai ver o quanto que é valoroso o meu trabalho, o quanto eu me dedico pro atendimento dele. As ferramentas que eu criei para responder e dar uma solução sobre essa pergunta constante. Tem alguma novidade no meu processo? Eu tenho um áudio gravado de mais ou menos 1 minuto e meio. Eu já deixo pronto. Olha, o judiciário demora. Não se preocupe que eu tô fazendo todo o possível. E como a gente combinou no dia que você me contratou. Minha advocacia é ativa. Você não tem nem noção do quanto eu tô trabalhando para que seu processo saia. Sim. Você não tem noção. Se tiver que fazer reclamação na ouvidoria, não tenha dúvida, posso mostrar no meu celular o tanto de reclamação na ouvidoria que eu faço. Porque eu não vou deixar, o juiz pode ficar com raiva de mim. Pra mim importa meu cliente que está passando fome, é meu cliente que está aleijado, é meu cliente que precisa fazer uma cirurgia. Então, eu vou lá e faço. O primeiro mecanismo é o áudio explicando como eu trabalho, que quando há o excesso desse... Porque o áudio até fala, tem o prazo normal, que o judiciário demora, e tem quando ele passa desse normal. Quando ele passa desse normal, não tenha dúvidas que eu vou lá cobrar. Agora, o processo está 10 dias com o juiz.
Não é loucura. Aí foi o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é que, além do contrato, eu entrego uma folha, que nem essa, dizendo, falando se é cliente previdenciário, para manter os laudos atualizados, que no dia da perícia é assim assado, e que todas as informações do processo serão repassadas, que é para guardar a nossa comunicação, que quando a gente der entrada, a gente manda o número do processo. Sim. Se o cliente me disser, doutora, me ensina a olhar o processo no PJE, com certeza eu vou ensinar. Entendeu? Aí, por último, que foi até um colega que eu conheço também no Instagram, eu não seguindo os conselhos da minha mãe, é Marcele, esse outro, ele falou, doutora, o seu cliente quer mais informações? Você não já explicou qual é o serviço que você oferece? Eu fico desgastada. Aí ele falou, dê o que ele quer. Aí, inclusive, eu não vou mostrar aqui porque eu falo o nome da cliente. Ela me perguntou há menos de um mês 2 vezes sobre o processo dela. Era um processo trabalhista, que a parte não foi para audiência, ou seja, foi revel, não tem advogado habilitado, então todas as notificações são pessoais. Então demora, o servidor tem que fazer a cartinha bonitinha, mandar no correio para chegar lá na empresa. Então, eu falei para a cliente, bom, a qualidade do meu serviço com você não vai mudar. Eu vou sempre chegar para você e te avisar quando tiver novidade. Mas se você quiser informações diárias, semanais, mensais, a cada 45 dias sobre o seu processo, eu posso lhe passar. Não custa para mim, se eu receber por isso, lhe mandar a cada 10 dias. Não tem novidade no seu processo. É isso que você quer? Eu lhe cobro R$50 por notificação. Sim. E ela falou o quê? Paz reinou. Ah, doutora, tudo bem, eu vou aguardar o seu contato. Todas as vezes que o cliente estava muito insistente, eu comecei essa abordagem semana passada, que eu cheguei e digo, tudo bem, mando um áudio super calorosa. Você quer? Olha, eu ainda vou te falar quando sair novidade, mas se você quer que eu te comunique quando não tem, só me diga a periodicidade que você quer. Eu vou lhe gerar o boleto, vou lhe mandar. Não tem novidade. Você não vai ficar satisfeito, não é isso que você quer? Claro que de uma forma muito educada. Aí o cliente se pergunta, ué, o que eu quero de advogado é que ela me informe qualquer coisa do meu processo. Ela não já está fazendo isso? Eu acho que o cliente faz uma reanálise. E aí, até agora, ninguém não quis me pagar R$50. Entendi. Porque a gente vai ter que criar ferramentas, porque, gente, é muito estressante a gente receber, doutor, tem alguma novidade? Às vezes a gente tá lá fazendo uma petição, pedindo prosseguimento do processo dele, e ele tá lá. Aí eu vou parar a petição dele pra pegar o celular e dizer, não tenho novidade ainda, eu vou te avisar. Olha, quando eu faço reclamação na ouvidoria, geralmente eu aviso o cliente, tô fazendo, até para pedir autorização, tô fazendo reclamação na ouvidoria aqui no seu processo, tá demorando mais do que o normal, blá, blá, blá. Então, assim, eu procuro fazer essa ferramenta com o cliente de explicação, mas aí eu tive que criar essas ferramentas secundárias, terciárias, quaternárias, de lidar com essa situação da cobrança da novidade. A gente estava falando no podcast anterior com o doutor Ibrahim, que tem processo de 2021, que ainda não ocorreu audiência. Meu Deus. Esse cliente... Avisou esse cliente. Esse cliente, eu sinceramente, ele me dá vontade de chamar ele, bora chorar junto? Sim. Porque... Não é porque eu tô lento, porque o judiciário tá lento específico no caso dele. Não, é porque as audiências não estão ocorrendo e ponto. É verdade. Eu trabalho muito para empresa. Pessoa física é assim mesmo. Pessoa física... É um perfil diferente. O meu perfil já é outro. Porque pessoa física a gente está lidando com dores diferentes, né? E são pessoas, o público de vocês, que é previdenciário, por exemplo, que de fato tá ali precisando daquele dinheiro para comer... realmente não tá conseguindo andar, não tem uma perna, não tem um braço, tá cego, tá passando uma dificuldade muito forte. E às vezes não. Quando manda essa mensagem é porque tá no ápice do desespero. Meu Deus, eu preciso de uma aumentação, eu preciso de um dinheiro. Desde quando eu me associei ao escritório, quando eu estava associada ao escritório, eu trabalhava exclusivamente para a empresa. Tinha algumas pessoas físicas, mas era para a empresa. E aí é uma outra narrativa, é um outro perfil. Então, qual era o meu perfil? Né? O que eu fazia? O que eu faço ainda, né?
E isso aqui, gente, ninguém me ensinou. Volto a dizer, é intuição. Doutora Isabela aqui, que é a especialista em gestão jurídica, ela vai me dizer que tá certo. Não sei. Mas depois... Analise aí. Ó, tá ao vivo. Tem os cortes. Isabela foi pra me respeitar, Isabela. Tô brincando. Depois eu vou contar a história de como eu... A primeira vez que eu me senti... É verdade. Depois eu vou contar a história da primeira vez que eu me senti como advogada. Que não foi fazendo audiência, não foi atendimento, não foi fazendo tese, porque eu também amo tese. Amo. Teses diferentes, né, assim. Eu tenho até uns casos bem peculiares. Mas foi fazendo uma questão de gestão jurídica. E como meu perfil é para empresa, os empresários, eles querem saber se eles vão pagar, se eles não vão. E aí eu tenho que ter uma solução para diminuir os custos, ou se pagar para a gente parcelar, para a gente fazer um acordo, ou tentar fazer alguma coisa, né? Alguma coisa para que não tenha um alto custo para a empresa. E aí, como é que eu trabalho? E para mim faz muito sentido. Tem clientes, tem empresas que eles nunca olharam um processo, um PJE. Pois eu levo meu notebook, vou aqui numa sala como essa aqui, às vezes posso botar aqui na televisão ou no notebook, abre o PJE. Olha, hoje e semanalmente tem reunião, né? Semanalmente tem reunião com o cliente. E tem que ter. Porque às vezes é uma empresa que tem 1000 processos. Hoje em dia eu trabalho para uma empresa movimentações diferentes. Eu trabalho para uma empresa que eu acho que ela tem mais de 30 mil processos. Nossa. É muito processo, é muito Realmente. processo. Já imaginou 30 mil clientes te É falando muito todo dia? processo, é muito processo. Então, assim, semanalmente a gente tem que ter reunião pra gente falar das estratégias dos processos. Porque eu tô na parte que provavelmente vai pagar. Eu não tô provavelmente na parte que vai receber. Sim. Né? E aí, literalmente, como é que eu faço? Principalmente quando eu trabalhava no escritório como associada. Eu pegava meu notebook, botava na mesa e mandava já a pauta para ele da reunião que a gente ia ter. Era toda terça-feira, eu nunca vou esquecer. 3h da tarde, nunca vou esquecer. A pauta, eu imprimia, eu mandava no WhatsApp ou no e-mail. A pauta da reunião é esse aqui. Aí eu colocava processos possíveis para acordo. Aí eu botava a lista de processos, tal. Aí eu já mandava um e-mail. Porque eu trabalho para empresa, eu sugiro que seja e-mail. Por quê, Vitória? Gente, o WhatsApp se perde as coisas muito fácil. Se perde muito. O meu cliente de empresa é e-mail. É e-mail. É o canal que esse tipo de cliente quer. Porque se eu ficar pedindo documentação no WhatsApp para uma empresa, a depender do tipo da empresa, né? Porque a gente tem que prezar pela excelência. É uma questão de dados também. É uma questão de dados. Vai lá me mandar todas as informações da empresa no WhatsApp. Vai que alguém me rouba. Sim. Vai que alguém vaza meu WhatsApp. Tem vários casos aí de hacker entrando no WhatsApp, entrando no Instagram. Sim. Então, a gente tem um e-mail do escritório, né? A gente tem um e-mail institucional. E aí, a documentação é enviada por esse e-mail. Então, eu recebi a citação. Beleza, eu tô vendo aqui que é um caso de acidente de trabalho por conta disso. Primeira coisa, resumo da inicial. O que é resumo da inicial? Eu vou resumir o que o autor tá pedindo na inicial e mandar para a empresa. Para dizer, olha, trata-se de ação tal, que ele tá pedindo isso, o valor da causa é esse. Diante do exposto, questiono. Gente, é desse jeito que eu faço. É empregado da empresa? Que dia que entrou? Que dia que saiu? Subsídios, né? Qual é o valor do salário? Tinha hora extra? Qual função que ele exercia? Eu faço várias perguntas, padrões e perguntas que estão de acordo com a inicial. Por exemplo, lá ele tá falando que ele sofreu um assédio moral. Até porque reclamante mente muito. Sim. Mente mesmo. Isso é verdade. Mente mesmo. Até quando a gente tá com pessoa física, por isso que é bom a gente fazer a entrevista, assine bem aqui, pra você confirmar que essas informações são você está me dizendo, pra que não chegue lá na audiência, você fale, eu não disse isso. Aí você fica com uma cara de tacho na frente do juiz, do outro advogado. Sim. E até do outro cliente. É muito ruim pra gente, como nós advogados. Então, eu faço lá o resumo da inicial. E aí eu boto o valor da causa para mostrar o valor, porque eles que precisam saber o valor da causa. As perguntas e, diante do exposto, pergunto isso. Para que seja feita a contestação, peço, de forma muito didática, contrato de trabalho, contra-cheque do período tal,
Ficha de atendimento, ficha do funcionário para saber o que ele faz, o que ele não faz, quais são as funções dele. A pessoa pode ter até um checklist pra isso. É um checklist. Né? Eu tenho um checklist para isso. Geralmente essa reclamação aqui eu preciso de tais documentos. Então eu já pego aquele checklist e não esqueço. Aí já começa a ser mental, mas já tem um padrão. E eu faço isso através do e-mail. Sim. Aí quem responde é o empresário? Não, é o funcionário dele. Às vezes é uma gerente, às vezes é um supervisor. Aí ele vai me responder. E isso é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade. Tem pessoas que não sabem responder e-mail. Sim. Isso é uma coisa que meu Deus, saibam responder e-mail, por favor. Por favor, gente. E-mail é tudo. É curso tudo. De como responder. Eu, inclusive, podia fazer um curso, tá? Sobre isso. Como escrever o e-mail, como responder o e-mail. E aí, eu faço em forma de perguntas, para que seja fácil de entendimento. Porque nós somos advogadas, a gente tem termos muito técnicos, né? E aí a outra parte não sabe. Faço isso. Chego lá na reunião semanal, olha, eu tô pedindo essa documentação por conta disso. A tese de defesa já tá feita, a gente tá fazendo nessa vertente. Tem propósito de acordo? Tem 10 mil. Quantas vezes? A primeira parcela é quanto? Tá, beleza. Então eu já anoto isso. Ou no computador, ou no papel, já fala lá, então esse caso bem que vai ter acordo. Esse outro caso aqui eu acho que não tem que ter acordo. Porque realmente a empresa pagou as verbas decisórias e ele está pedindo dano moral por conta de assédio moral. É ônus dele provar. Então, vamos ver. A gente pode ver que uma prova testemunhal... Já não cai no acordo. Esperar a audiência de instrução para saber. Aí já pode ver que uma prova testemunhal, alguma coisa, entendeu? Se ele tiver lá uma prova testemunhal, porque a prova testemunhal ele pode mentir, a gente tem uma outra para rebater, entendeu? Então, assim, eu faço essa reunião semanal pra gente ver as questões dessas contestações. Quais são os casos que vai ter realmente condenação? Olha, esse caso aqui vai condenação. Então é melhor a gente fazer um acordo de tanto e tanto. Você concorda, Vitória? Concordo. Tem como a gente diminuir? Tem. E aí, olha a postura do advogado. Como é importante. Eu vou chegar numa audiência com cara emburrada? Não. Gente, eu chego sorrindo. Gente, eu chego feliz. A advogada da Reclama, ela tem mania de parecer que ele tá litigando, é os dois advogados. Aí vem falar uma loucura, eu fico olhando assim, tá doido? Pois eu vou feliz, eu vou alegre, eu vou sorrindo. Doutor, tudo bem, deixa eu fazer agora. Tá periclitante, mas tu tá lá rindo, né? Aí é uma situação muito complicada. Então eu já chego lá, o quê? Quebrando o gelo. Porque eu, como advogada de uma empresa, eu tenho que ter essa postura. Porque se eu tiver uma postura de uma advogada arrogante, prepotente, que não tá nem aí, que chega lá, se acha a top das tops, que não fala com ninguém, o servidor... Não, eu tô falando sério, porque eu já presenciei isso. Sim. Nós, advogados, temos que ter postura, e postura com outro colega. A gente tem que ter postura. Tem que ter, a gente não é inimigo. A gente tá discutindo aqui um caso. E eu já passei por várias situações... Como eu já tenho uma cara de muito nova, né? O povo pensa que eu não sou nem advogada, que eu sou menor de idade, porque minha cara já é de criança. Eu já passei por isso. Né? Eu já passei por isso. Tem que ter muita postura de fala e postura de realmente de se posicionar para que outra advogada te respeite. Entendeu? Eu já passei por algumas situações complicadas, mas graças a Deus a maioria não foi. Foi uma situação tranquila. E aí, atendimento com uma empresa é totalmente diferente. É o resumo da inicial, é a gente fazer essas reuniões, mostrar pra ele, olha, a gente pode fazer aqui um acordo, contém condenação, manda um e-mail, abre colchete. Gente, é assim que eu faço, abre colchete, sentença, tracinho, condenação, número do processo, parte autora versus parte ré. Mando na corrente do e-mail, que foi a corrente do resumo da inicial, que eu expliquei toda a narrativa, então eu não preciso explicar toda a narrativa, e falo, diante da corrente do e-mail... Foi proferida uma sentença de condenação nos seguintes termos. Boto lá o dispositivo para mostrar. Diante do exposto, questiona-se. Há proposta de acordo? Se eu estou falando que se há proposta de acordo, é porque provavelmente não tem matéria para recorrer. Isso é uma das coisas que é mais difícil para o advogado trabalhar para a empresa, procurar matéria para recorrer. Porque... ele vai querer que o processo ali, não, vamos aqui esperar mais um pouquinho e tal. E aí, quando eu vejo que há um perigo pra gente embargar ou pôr embargo de declaração, eu não oponho. Porque vai vir multa, e vem multa. Na Justiça do Trabalho vem multa. Entendeu? Vem multa. É verdade. E aí, então, quando eu vejo que não é caso de embargos, mas é caso de RO, fulano de tal, é caso de RO, de recurso ordinário, mas tem que pagar 12 mil. 12 mil e pouquinho. É dinheiro. Mas a empresa não tem esse dinheiro. Não tem. Aí como é que a gente faz? Aí a gente pode ou fazer ali um acordo, ou a gente também pode pedir um seguro
né? Que hoje em dia é possível fazer esse seguro para pagar esse tipo do preparo, que tem que ser pago. Se não pagar, meu recurso não é conhecido. Sim. Então, por que eu falo isso para o cliente? Porque ele tem que entender que vai ter casos que não é possível a gente recorrer. Porque a gente não tem matéria. Se para recorrer, tem que pagar. Se não tiver justiça gratuita. Se tiver justiça gratuita, ótimo. Ou se for uma empresa pública, maravilha, não precisa pagar a empresa pública. Ele tá entendendo por quê, né? Ele tá entendendo por quê? Porque às vezes o empresário fala assim, poxa, eu vim aqui, você só me dizem problema. Sim. Eu escuto muito isso. Porque é só pra pagar às vezes. Sim. Mas eu, como advogada, eu tenho que explicar para ele de uma forma um pouco mais técnica para que ele entenda que riscos, né? nem tudo é possível a gente recorrer. E se a gente recorrer, a gente pode ali causar ali uma multa ou algo do tipo. Então, diante disso, eu explico isso para ele de forma técnica para ele entender. Olha, até onde eu posso ir aqui. Graças a Deus, eu faço muito acordo. A gente consegue fazer muito acordo. Então, os acordos eles são bons, porque a outra parte ganha, a gente ganha, diminui o processo, e quando a gente fecha o acordo, quando paga, é maravilhoso. Aí, Vitória, quando é que paga? Eu faço isso, e eu sempre falo para todos os advogados para fazerem a mesma coisa, porque para mim é importante a gente ter zelo pelo processo. Sim. O que eu faço? Eu peticiono todos os comprovantes de pagamento. Acho importantíssimo. Por quê? Importantíssimo. Por que é importante a gente protocolar todos os comprovantes de pagamento? Porque às vezes a gente está pagando na conta do reclamante. Sim. E aí o reclamante fala pro advogado que não recebeu. Porque esse reclamante pode estar mentindo. Uhum. Ele pode estar mentindo para não pagar os honorários. E aí eu já peticiono no processo pro outro advogado ver e pro juiz também identificar que está sendo pago. Porque o outro advogado também pode dizer assim, não, eu estou recebendo, mas eu vou dizer que não está sendo pago. Sim. Aí no meio desse percurso tem uma execução na empresa. Sim. No meio desse recurso, tem um bloqueio na conta do empresário. Aí ele vai, me liga e fala, Vitória, tem bloqueio na minha conta. Ele vai ficar doido. É óbvio. Vai ficar doido. Porque é dinheiro dele, é dinheiro da empresa dele. É investimento, ele tem que pagar funcionário, ele tem que pagar aquilo. Isso é um transtorno muito grande. Até eu explicar, ou fazer um embargos, ou fazer alguma petição, ou um chamamento do feito à ordem. Até eu fazer isso, até o juiz analisar, tem aí uns 10 dias na conta. Tem uns 10 dias aí na mesa do juiz, 10 dias sendo bloqueado a conta. Sim. Então, diante disso, eu tenho esse zelo de protocolar todos os comprovantes de pagamento. Eu protocolo todos. Se tiver 15, eu protocolo. Se tiver 100, eu protocolo. A importância disso. E diante disso, vocês conseguem identificar que um tratamento para um cliente empresa é diferente para a pessoa física. Eu preciso ter esse zelo. Eu preciso mostrar para ele o processo. Eu lembro que quando eu abria o PJ e mostrava, olha, tá bem aqui o processo. Ah, eu nunca tinha olhado um processo. É assim que funciona. Tu sabe quais foram os documentos que a parte reclamante colocou? Foram esses. Olha, ela tá colocando aqui um print de WhatsApp da empresa. Empresários, cuidado com os grupos de WhatsApp. Porque é meio de prova. Pode ser que não seja meio de prova para outras áreas. Parece que para o criminal não é, né? Não sei. Mas existe essas restrições. Parece que no criminal tem que ter umas outras exigências. Mas para o trabalhista, é. Então, se a gente for ver que a supervisora da tua clínica, a supervisora da tua empresa, que tá ali na linha de frente com aqueles funcionários, porque às vezes o grande empresário não tá ali na linha de frente. Ele tá tratando com os supervisores, os gerentes. Mas se esse gerente, se esse supervisor tá assediando um funcionário, a tua empresa que vai pagar. E é através de print de WhatsApp que a gente vê isso. Questão de hora extra, a mesma coisa, mandando mensagem constantemente. Olha a importância da gente olhar o processo e mostrar isso pro cliente. Por que eu mostro isso pro cliente? Uma coisa muito simples, gente. Prevenção, compliance. Eu mostro isso para o cliente para ele identificar que, olha a importância de você cuidar dos seus supervisores, dos seus gerentes. De você ensinar para eles, olha, isso não pode acontecer. E aí, por exemplo, isso é uma forma de vender um serviço, um workshop. Nós, advogados, podemos fazer workshops em empresas. É um serviço que eu posso vender para o meu cliente. Não, eu vou fazer aqui um workshop sobre assédio moral, sobre como colocar as metas de forma metas que sejam acessíveis, que sejam possíveis a serem feitas, porque às vezes tem metas que são impossíveis e aí tem burnout. Aí o funcionário entra com burnout, entra com indenização por danos morais ou entra com dano existencial, que é diferente de dano moral, porque mexe com a existência da pessoa, é uma nova espécie de dano existencial. E aí a empresa paga às vezes 15 mil
Por quê? Através de um print de WhatsApp. Às vezes, através de uma prova testemunhal que, de fato, identificou que havia ali um assédio moral. E aí, o empresário ele não sabe disso, porque ele não tá lá ali na linha de frente. Quem tá ali na linha de frente é o quê? Às vezes é um gerente, às vezes é um supervisor. E a importância do empresário saber disso, de cuidar disso. Então, faz umas 3 semanas, eu fui chamada para fazer na empresa onde eu trabalho, uma apresentação sobre violência doméstica e como isso impacta no ambiente de trabalho. Às vezes, o empresário fala assim, mas Vitória, o meu funcionário não está cumprindo as metas. Mas será que essa mulher não está sofrendo alguma coisa dentro de casa? Ou será que ela não está sofrendo alguma coisa dentro do setor que ela trabalha e que está impactando a meta dela, está impactando a produtividade dela? Porque o empresário ele quer saber de produtividade. E ele, gente, não está errado. Ele não está errado, porque ele precisa de produtividade para crescer e também contratar as pessoas, porque senão ele quebra. Sim. Mas existe uma produtividade saudável. Existe uma produtividade que é possível ambas as partes fazerem de forma tranquila. E aí entra o advogado nesse meio. Entra o advogado através de um compliance, através de uma prevenção, de dizer assim, empresário, esse tipo de tratamento que está acontecendo na tua empresa não é possível, porque isso vai dar uma indenização por danos morais. Isso vai ser a alto valor, e às vezes de 10, 15, 20 mil. Isso é um custo para a empresa, isso é um custo. E, gente, dano moral ele precisa ser comprovado. E se o reclamante ele comprova que ele sofreu dano moral, o juiz vai dar, e ele dá mesmo. E quem que paga? E ele dá mesmo. E quem que paga? É a empresa. E se não pagar, é a tua conta. Porque vai acontecer desconsideração da personalidade jurídica. E aí ele vai estar pagando por um erro que não é nem dele, às vezes é do gerente. Só que ele, empresário, não identificou isso. Então, assim, a importância... Por que eu faço essas reuniões? Porque eu mostro para o meu cliente como é que funciona o processo e o que ele precisa fazer. E aí é o preventivo. E aí eu conto a minha história... que a gente estava aqui iniciando, de como eu me senti advogada pela primeira vez. Eu trabalhava nesse escritório, a gente trabalhava para uma grande empresa de odontologia. E eu, como jovem advogada, eu me tornei... gerente não, me tornei super responsável por uma grande pasta de um cliente. Coordenadora, essa é aquela palavra que eu quero falar, coordenadora de um grande cliente. Então, eu que estava na linha de frente, era o cliente que me ligava, eu que fazia as reuniões, tudo. E, no final do ano, eu fiz um checklist de todas as demandas da empresa, de todas. Quais eram as principais causas, quais eram as principais condenações. Quando a empresa fazia isso, o juiz dava isso. E para que o juiz não desse isso, o que ele precisava fazer? E eu dava a solução. Olha, tá demorando muito prótese, que a gente trabalhava para uma empresa de odontologia, demorando muito prótese. Então, a gente precisa fazer isso. Precisa melhorar o laboratório. Tem como fazer tem como terceirizar esse laboratório, porque dentro da empresa isso não está dando certo. Porque de 10 próteses que vocês estão entregando, 90 está indo para a justiça. Então, será que a gente não tem que terceirizar esse serviço? Olha a importância do preventivo, olha a importância de uma advogada dentro da sua empresa. Entender o mínimo de gestão de negócios, né? E aí eu deu essa dica de negócio para ele. Sim. E implica no jurídico. Sim. Implica no jurídico. Implica em quantidade de processos. Sim. De passivo. É passivo, não é ativo, é passivo. E aí eu fiz um relatório com outros casos, com vários casos, com vários pontos. E aí era uma sala de reunião, que tinham 6 pessoas. E 7 pessoas. E entre essas 7 pessoas, 6 eram homens. Eu era a única mulher. E eles passaram a reunião inteira, foi quase 2 horas me ouvindo. E eu dizendo o que eu achava, o que eu não achava, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Eu estava com o dono da empresa, com o staff, com 3 staffs e com 2 advogados lá do escritório, que eram pessoas muito mais experientes. E até experiência não só de advocacia, mas de tempo de vida. Eram pessoas mais velhas do que eu, todo naquela mesa. E eles estavam ouvindo uma jovem advogada. E aí, quando teve algum momento que eu reparei naquilo ali, eu fiquei assim, cara, primeira vez que eu tô me sentindo advogada. Porque eu estava sendo ouvida por homens, por pessoas muito mais experientes, porque eles eram mais experientes, e pro dono da empresa. Ele estava me ouvindo, ele anotava o que eu falava. E aí eu falava assim, olha a importância de um setor jurídico dentro da sua empresa. Olha a importância de um advogado saber como cuidar desse cliente. Porque às vezes o advogado trabalha para uma empresa, ele não faz esse tipo de tratamento. Isso, gente, demanda tempo, demanda. Mas é aquela coisa, a gente tem que entregar.
E eu entrego. A gente tem que entregar. Tem que entregar de fato a excelência para que o cliente volte. Por isso que tu tava falando que o cliente do cliente sempre te indica. Olha a importância disso. Olha a importância. Porque tu provavelmente, você entregou com excelência. E às vezes o processo demora mesmo. Só que nem tudo depende da gente. É como eu falo sempre. Olha, eu entendo, realmente está demorando. Mas tudo que eu estou fazendo de acordo com até onde eu posso. Eu estou despachando, eu estou indo pro fórum, eu tô aqui falando com a servidora. E aí o que eu faço? Eu faço relatórios. E eu entrego esses relatórios. Olha, semana passada eu fiz isso, na outra semana eu fiz isso. Eu despachei isso, eu fiz no balcão virtual, eu fiz aquilo. Então, quando eu mostro isso pro cliente, ele fala, cara, ela tá trabalhando. Pode ser que o processo esteja um pouco parado, mas ela tá fazendo o que ela pode fazer, até onde ela pode. Porque vai ter um momento que nós, advogados, vamos ter uma limitação. Que vai ser agora o juiz que vai analisar. É o juiz que dá a sentença. Não tem como eu juizar essa sentença. Tem como eu despachar com o juiz, mas não tem como eu chegar no juiz e exigir uma sentença. Eu tenho que despachar, conversar com o juiz. Até esse tratamento que eu tenho com o juiz, ele é importante. Principalmente se eu for para a empresa. Porque na maioria das vezes a empresa, quando ela não tem um preventivo, ela está errada. É recorrente. E aí ela vai ter condenação. Entendeu? Ela vai ter condenação. Já aconteceu de juízes me tratarem muito bem, falando assim, doutora, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Tente fazer um acordo. Eu já sabia que ia ter condenação. E aí eu já falo isso, para o cliente. Eu falei assim, olha, é bom de fazer um acordo, porque vai ter condenação. Então, quando a gente explica isso, e, gente, é trabalhoso demais. Porque, assim, como vocês tratam de pessoas físicas, eu trato de pessoa jurídica, eles querem saber de dinheiro, porque tempo é dinheiro. Então, é toda hora. É fazendo reunião, é mostrando o processo, é fazendo relatório, é mostrando o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. E eu amo preventivo. Eu acho que as empresas, elas têm que investir no preventivo. Porque quando elas investem no preventivo, elas diminuem o passivo. Sim. E a produtividade da empresa aumenta. Um funcionário que ele é bem respeitado, que ele está em um ambiente harmônico, ele produz muito mais, a empresa vai ganhar muito mais. E às vezes as empresas, além disso, eu mostro para elas tipos de contratos que elas podem ter. Às vezes a gente acha que só pode ser o contrato padrão, né? 8 horas diárias, por exemplo, 44 horas semanais. Mas tem inúmeros benefícios que a CLT pode beneficiar para sua empresa, por exemplo. Entendeu? E conversa mais com a realidade daquele negócio. Negócio. E aí entender o modelo daquele negócio. E falar isso. Então, nos meus atendimentos, eu falo isso, né? E também a gente tem que saber vender. Vender. E trazer muita segurança para quando a gente está falando. Eu acho que é nesse percurso aí que eu falei um bocado de coisa, que eu faço os atendimentos, que eu exerço a minha advocacia. E que é diferente, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Até o tratamento. Com o cliente. Inclusive, Marcele, pra gente finalizar essa questão de administração interna, tu falaste da tua secretária, que é uma joia. Todo mundo quer essa Bruna na sua vida. Ninguém vai pegar minha secretária. Já tentaram, inclusive. Eu queria que tu explicasse, se deu algum treinamento pra ela, como foi que tu preparou ela pra fazer esse atendimento, pra saber identificar o cliente. Porque, assim, um estagiário, ele tem... Por mais que ele não esteja tão adiantado na faculdade, ele já tem alguns trejeitos jurídicos. E a tua secretária, eu acredito que ela não tenha essa formação. Mas como foi que tu preparou ela? Tu deu treinamento? Como é que foi? Começo de tudo, minha secretária ela é professora de matemática. Meu Deus! Nada a ver com... Ela é professora no turno da manhã e atende e trabalha como recepcionista à tarde. No escritório, eu tenho um bloco. Como é só previdenciário, eu tenho um bloco com todos os documentos possíveis para as ações que a gente vai pegar. E aí eu cheguei para ela, Bruno, olha, esse é o bloco, salário maternidade, esse. A pessoa quer aposentadoria, documento esse. Ah, quer auxílio-doença, esse. E mostrei para ela, olha, esses são os documentos. Se precisar de mais, tu vai me mandar o que a pessoa trouxer e eu vou dizer, olha, precisa de mais. Entre em contato com ela. E faz. Muito simples. Pegou muito rápido. Muito rápido. Não teve... Tu não chegou a dar um treinamento pré-evidenciário? Não. Tanto que se hoje ela precisar fazer, sei lá, uma petição, ela não vai saber. Sim. Porque... E nem é a função dela, né? Mas se ela... Pro atendimento mínimo, ela sabe o que precisa. Por isso que é aquela questão. Independente de onde a pessoa vem. Se ela tiver dedicação, se ela tiver força de vontade... Se ela não quiser ser só mais um,
Se ela não quiser somente complementar a renda com um trabalho a mais, ela consegue. Com certeza. E assim, a gente tem tanto assunto pra conversar. Eu acho que só um episódio não vai. Acho que já deu... Se não deu 2 horas, deu quase isso. Sério? Sim. 2 horas? Já tem 1h e pouco. 1h40. 1h40. Mentira! Então, o que a gente pode fazer? Marcar Um próximo episódio. um próximo episódio. Porque eu acho que eu não falei na metade dos assuntos que eu queria falar. E assim, eu tô muito satisfeita porque eu tenho certeza que as pessoas que assistiram o episódio vão ter várias ideias, vários insights. Vou adotar isso no meu escritório, não gostei daquilo, vou fazer assim, eu advogo mais pra empresa, eu advogo mais pra pessoa física, eu advogo no criminal, eu advogo no previdenciário, porque são dicas gerais de lidar com o cliente, de atuação, de tudo. E eu acho que tudo vai ser válido, pode ser aproveitado por qualquer advogado que esteja começando hoje, que pegou sua carteira ontem, ou aquele que tem 10, 15, 20 anos, que tá com algum problema de lidar com o cliente ou de qualquer outro tipo de coisa. E antes de finalizar, a gente tem um presentinho pra cada uma. Eu queria agradecer o convite. Eu ainda posso falar? Pode. Ai, meu Deus. Mas deixa a gente logo Tá dar bom. um presentinho pra cada uma. Nós agradecemos A gente é participação. patrocinada, querida. Nossa, Ai, eu agradecemos amei. a participação. É isso, faz Deixa assim, eu ó. ver. Ai, que legal. Eu adoro canecas. Pra foto. Pode processar. Tira o print, mãe, pro pai de Isa. E nossos fãs, ó. Ai, que legal. Gente, eu amei. Nós agradecemos muito a participação. Como a doutora Laila falou, conteúdo riquíssimo. E que a gente vai precisar de um segundo episódio. Ah, Inclusive, com certeza. eu já tinha até combinado com a doutora, né? Vamos chamar o doutor Marcelo também. Sim. Porque vai acabar entrando no mérito das sociedades. Quase entra hoje. Ainda bem que não entrou. A gente ainda Seguramos pra não. pra Mas deixar ainda pra próxima. ainda tem muito assunto a ser tratado. Agradecemos mesmo, de coração. Ai, que bom. Tu começa com os agradecimentos? Não, comece, doutora, comece. Mas tu tava tão ansiosa pra agradecer. A gente passou muito rápido. Ela ficou acanhada. Passou muito rápido 2 horas. Eu pensei que era 1 hora ainda. Não, mas eu de fato quero agradecer. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Eu consumo muito esse tipo de conteúdo, né? E assim, eu sempre falo uma frase que marca a minha vida. E eu tenho certeza que vai marcar pra sempre. As pessoas lembram de você, né? E eu fico muito feliz pelo convite, né? Eu fico muito feliz pelo convite porque alguém lembrou de mim, né? Assim, alguém lembrou de mim e eu trago pra primeira pessoa, porque como eu falei, a autorresponsabilidade lá no começo, sempre trazer para a primeira pessoa. E eu fico muito feliz porque vocês são mulheres, advogadas, estão fazendo esse projeto que é incrível e que eu tenho certeza que está agregando demais, não só a vida de vocês, mas para quem está aqui do outro lado, né? Escutando, a gente conversando, esse bate-bola. E isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito inovador. E eu espero que, de fato, o Pode Processar continue aí com várias edições e que Deus abençoe vocês muito, 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 muito. E que seja um projeto incrível, que ele só cresça. E eu estou sempre à disposição. Também posso indicar outras pessoas, né? A gente conhece muita gente massa, né, Isa? A gente conhece muita gente massa que pode agregar. A gente tem esse benefício, né? Sou muito grata por isso também. Conheço grandes profissionais da história também. É relacionamentos, né? Sim. Isso aqui que a gente tá fazendo é relacionamento, é conexão. E se conectando com pessoas do mundo todo. Sim, a gente tá na internet, né? Então a gente tá se conectando com pessoas do mundo todo. E assim, de algum modo, a gente tá ajudando essas pessoas. Sim. A gente tá levando conhecimento para ela. Vocês, na verdade, estão, através desse convite. Então, realmente é isso. Então, muito, muito, muito obrigada, gente. Isabela é minha amiga, né? Isabela é minha amiga. Ela é uma pessoa que eu, de fato, confio muito. A gente já fez vários projetos juntas e a gente se conheceu ano passado, mas que a nossa amizade ela é bem forte, né? Bem forte, bem forte. Então, eu tô muito feliz também de estar aqui com ela, né? Assim, de fato, muito feliz. Fiz parte da Comissão de Gestão Jurídica. Agora eu estou um pouquinho na CJA, na Comissão da Jovem, mas a Comissão de Gestão Jurídica sempre tá com a CJA, sempre, sempre, sempre. E Isabela é uma líder lá dentro da OAB, dentro de todos os projetos que ela faz. Assim, eu me admiro demais, Isabela. Eu sempre falei isso pra Isabela, sempre, sempre, sempre. Uma pessoa, assim, que mora no meu coração. E eu tô muito feliz em estar com vocês e também dividir esse momento com Isabela. Então, muito, muito obrigada. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, viu? Nós Muito agradecemos a participação e muito obrigada a você que acompanhou nosso episódio até aqui. Até o próximo. Até. Muitos corações coreanos!